Bom dia a todos. O tema do Grand Round de hoje é o tema da hora. Envolve doenças que estão aumentando muito, progredindo muito nos últimos, eu diria, nos últimos 20 ou 30 anos. Os médicos começaram a perceber que existia essa doença e a população, aos poucos, está percebendo que existem transtornos alimentares. E vocês todos sabem que a imprensa, revistas, jornais, televisão, fazem um bombardeio diário sobre as pessoas, cobrando elegância, magreza, beleza. E os nossos jovens, especialmente os jovens adolescentes, são muito vulneráveis e muitos acabam evoluindo para restrições alimentares e que nós não sabemos até que ponto é uma busca pela estética e quando aquilo passou da busca pela estética e já passou para a doença. Então, esse é o motivo por ter convidado a professora Olga e o Dr. Everton para fazer esse debate, essa apresentação e um debate com o público. Muito obrigada. Então, eu começo, mas a ideia é a gente poder trabalhar a quatro mãos, como a gente costuma trabalhar nesses casos, que é sempre em equipe multidisciplinar. Agradecer que parte da nossa equipe está aqui nos prestigiando. E então, eu vou para o púlpito, mas o Everton pode sentir a vontade de trocar ideias comigo. Eu fiquei pensando se vocês não teriam vontade de sentar mais na frente. Sabe por quê? Porque a nossa ideia é que isso não seja assim uma exposição acadêmica em si, até vocês vão ver a opção que nós fizemos do que apresentar, mas que possa ser uma troca, nós fazermos uma apresentação curta e nós respondermos perguntas e trocar ideias com vocês. Essa é a ideia deste Grand Round sobre este assunto, porque o Renato muito bem colocou que é um assunto que está super na mídia e é um assunto que envolve riscos muito, muito grandes e todos nós temos que estar preparados para enfrentar. Então, se vocês quiserem vir mais para frente, nós vamos nos sentir muito mais confortáveis. O Everton e eu, com certeza. Como ele já colocou, esse assunto é extremamente pertinente e a anorexia nervosa em si é a doença psiquiátrica que mais mata. Aproximadamente 10% dos casos de anorexia nervosa mesmo podem ir ao óbito. Então, é um assunto muito relevante, vocês vão ver pelos números depois, e é um assunto que está na mídia, então que também todos nós temos que ter um mínimo de conhecimento. Quando o Renato me convidou, na verdade fazendo um convite para a psiquiatria através da minha pessoa, eu pensei, bom, transtornos alimentares tem que ser eu mesmo, né? Mas transtornos alimentares eu só posso apresentar, no mínimo, junto com o Everton. Melhor seria que toda a nossa enorme equipe de trabalho nos transtornos alimentares, que é composta por nutricionistas, por psicólogos, por enfermeiros, por recreacionistas, além do nosso clínico, o Everton Suster, e os psiquiatras. Então, o ideal seria que vocês pudessem ter uma ideia de todas essas pessoas. No mínimo, tinha que ser o Everton, como clínico, eu como psiquiatra, representando a equipe PSI, e tem o pessoal da nutrição ali, para demonstrar que esse é um atendimento que precisa ser interdisciplinar. Ele até pode funcionar sendo só um profissional, mas a sobrecarga
que um profissional, então, vai carregar é imensa. Eu digo isso porque eu venho trabalhando nesses transtornos fazem aproximadamente 30 anos, não é pouquinho, e eu evoluí de trabalhar sozinha no consultório para trabalhar com essa enorme equipe. E um dos ganhos da equipe é que a gente tem bons resultados e os terapeutas se sentem muito mais tranquilos e o trabalho é mais prazeroso, porque senão é um trabalho muito, muito difícil. Então, outro desafio que eu tive foi o que eu vou falar da minha experiência, né? O que eu acho fundamental com esses 30 anos que eu tenho de experiência. Então eu pensei, não, mas eu sou professora da Faculdade de Medicina, eu tenho que fazer um trabalho baseado em evidências sobre os resultados. Só que daí discutindo com o Everton e discutindo com o Renato, nós chegamos à conclusão de que esse é um campo no qual ainda nós temos que trabalhar em sensibilizar todas as áreas para a existência destes quadros e para a identificação de quando há necessidade de encaminhamento para alguém especializado no trabalho com estes quadros. Então, nós fizemos a seguinte opção, próximo protesto, de fazer uma apresentação em que a gente sensibilize quanto à alta prevalência e também sensibilize quanto à experiência subjetiva dessas meninas, porque são de 9 para 1 meninas, 9 meninas para 1 menino que ainda são afetados por essa doença, mas vem crescendo a incidência de homens também com transtornos alimentares. O segundo objetivo, sensibilizar quanto às diferentes apresentações clínicas, dando ênfase às síndromes parciais. Terceiro, definir quando diagnosticar o comportamento como sendo um transtorno alimentar. Quarto, enfatizar a importância do treinamento específico do clínico geral para identificar, manejar e encaminhar o caso, porque, como o Everton vai mostrar para vocês, são casos em que as famílias e as meninas negam muito o que está ocorrendo, então é muito difícil a identificação e é muito difícil o encaminhamento. E, por último, então, definir quando encaminhar para tratamento psiquiátrico psicológico. Nós vamos mostrar um filmezinho para vocês para trabalhar com com a percepção do paciente sobre esse problema. Alguém quer comentar? Então comento eu. Esse filme, ele demonstra a experiência da anorética se olhando no espelho e vendo alguma coisa que não existe, né, o óbvio. E para nós, que somos observadores externos, parece uma coisa absurda. É uma coisa tão absurda, mas tão universal nas pacientes com anorexia nervosa, que ela constitui uma percepção realmente que a gente poderia classificar como psicótica. Os franceses chamavam a anorexia nervosa psicose branca, porque ela não tem todos os sintomas de ideação e alucinações e delírios do quadro psicótico clássico, mas ela tem uma visão autista, completamente autista da realidade.
ela também não mostra, esse filme, apesar de mostrar a experiência da menina, ela não mostra a experiência das famílias em relação a esse problema. O que acontece com as famílias é que, em geral, o emagrecimento ele é gradativo. Em geral, os comportamentos alimentares anômalos são gradativos, eles vão num crescendo. E a família vai se adaptando àquela forma de lidar com a alimentação. Porque são famílias tipicamente muito fragilizadas. São famílias com uma grande dificuldade de lidar com conflitos. São famílias que frequentemente tão estruturadas ao redor de situações tabu, de situações segredo, e não podem mexer muito nas dificuldades e nos conflitos. Então, essas meninas crescem com essa consigna. Vamos tocando a vida e não vamos incomodando ninguém. Então, são famílias que demoram muito a identificar o problema. Esse filme também não mostra a experiência da bulímica ou do bulímico. E a gente vem sabendo ultimamente que já tem muitos homens bulímicos. Parece que em São Paulo tem, na clínica de transtornos alimentares, 80 ou 60 homens. O que nós ouvimos, Everton? Eu até fiz um contato com eles, eles não me responderam ainda para a gente saber como é que está a experiência deles nesse trabalho. Então, o bulímico, tipicamente, tem episódios de comer compulsivamente muito grandes quantidades, tipo assim, comer 2 pacotes de bolacha inteiro e depois vomitar. E qual é a diferença principal, talvez, com comer compulsivo? É que ele faz isso em segredo. Ele faz o comer em segredo, ele faz o vomitar em segredo. E isso, às vezes, leva anos para alguém identificar que está ocorrendo, sentindo o cheiro de vômito, por exemplo, no banheiro. Ou leva anos para a pessoa ter coragem, conseguir pedir ajuda. Então, são problemas extremamente sofridos e muito secretos até que fica escancarado o problema. E o nosso objetivo hoje, então, é poder ajudar mais pessoas a procurar identificar momentos intermediários em que ainda não existe tanta gravidade nos sintomas, mas que já existe necessidade de encaminhamento. O próximo projeto. Então, em relação a... A gente poderia dizer assim que tem uma escala de problemas em relação à alimentação e à imagem corporal. O primeiro degrau da escala de problema, digamos assim, seria a percepção de ter um corpo que a gente não gosta por ter sobrepeso ou, em algumas situações, por ser magro, né? Para os meninos, às vezes os meninos magros se sentem muito feios por ser magros. Bom, em relação, o que a gente sabe de estudos epidemiológicos? Que em relação à percepção de ter sobrepeso, os números são assustadores. Na Europa e nos Estados Unidos, 79%, 80% dos adolescentes têm a percepção de que têm sobrepeso. E 70% das mulheres adultas, das mulheres em geral, perdão, não adultas, em geral. Em Porto Alegre, o Everton fez um estudo em 98 numa escola particular e identificou que 60% das adolescentes tinha a percepção de ter sobrepeso. Então, nesse primeiro degrau dos problemas em relação ao próprio corpo e alimentação, está essa percepção de incômodo com a sua situação atual. Próximo projeto. Aqui na última linha, vocês vão ler uma frase que deveria estar no slide anterior, que ainda é em relação à insatisfação com o corpo. A Andréa Pinheiro
que é uma psiquiatra de Porto Alegre, fez um estudo muito bem desenhado com uma amostragem de todos os escolares de Porto Alegre de, se eu não me engano, de 8 ou de 9 a 11 anos. Talvez 9 a 11 anos. E ela identificou que 82% das crianças nessa idade, ou seja, bem antes ali, é a pré-puberdade, né? Naquela fase estão insatisfeitos com o seu corpo. Bom, e outra pesquisadora gaúcha, a Angélica Nunes, também psiquiatra, professora do pós-graduação de epidemiologia, fez um estudo muito interessante com as mulheres de 12 a 29 anos em Porto Alegre, em que ela estudou mais de 530, eu acho, mulheres, por amostragem também, e identificou que a conta, 41%, então, 41% tem problemas com a imagem corporal e com a alimentação. Entre estas, 11% já tinha claramente comportamentos anormais. Que comportamentos são esses? Uso de laxantes, jejum, diuréticos, vômitos e uso de anorexígenos. Depois o Everton vai falar mais sobre isso. E ela estudou essas mulheres novamente 4 anos depois. E ela pôde verificar que aquelas que tinham comportamentos alimentares anormais tinham maiores chances de desenvolver um transtorno alimentar realmente bem já definido. Só que provavelmente a amostra não tinha poder suficiente para demonstrar significância estatística. Próximo. Bom, e o que é o nosso desafio como profissionais em todas as áreas, especialmente nós aqui, que eu imagino todos praticamente devemos ser profissionais da saúde? Que existe um bombardeamento da mídia, e eu trouxe essa capa, que é de uma revista desta semana, em que a sociedade está sendo bombardeada com o que deve ser a aparência de uma mulher bonita, de uma mulher bem-sucedida, uma mulher que seja capaz de atrair os homens, e mais, envolvendo ações de saúde. Então, leiam ali, lipo em 36 vezes. Envolvendo ações de médicos, obviamente, cirurgiões, que provavelmente pensam que estão fazendo um grande benefício, estão tornando a lipoaspiração acessível ao conjunto da população, dividindo o preço em 36 vezes. Todos nós precisamos urgentemente fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo com a nossa visão do que é bonito, do que é bonito nas nossas vidas. Infelizmente, em termos sociais, a gente está muito atento ao que é bonito fisicamente. E não estamos suficientemente atentos para outros valores bonitos. Então, a gente vai nas festas, o assunto mais frequente é dieta, é o que a gente está fazendo, se está indo na academia ou não está, e nós esquecemos outros assuntos extremamente relevantes, muito frequentemente. Eu não sei se eu estou indo às festas erradas, talvez esteja. Ou então a gente não fala nada. O que os adolescentes me contam é que tem muito pouca conversa nas festas. Bom, então nós temos que fazer uma reflexão sobre como é que, como médicos e como profissionais da saúde, nós estamos interagindo com esses valores sociais e que estão provocando índices, não só altos índices de transtornos alimentares, mas altos índices de cesarianas em Porto Alegre. Os 2 hospitais melhores de Porto Alegre estavam até há pouco tempo com 80% de cesarianas, quando a OMS diz que tem que ter, o que é razoável são 15% de cesarianas. E, por outro lado, a epidemia de cirurgias plásticas, dos quais essa capa aqui é um exemplo de uma coisa que vai ser um boom. Provavelmente muitas pessoas vão fazer lipoaspiração.
E será que todas elas realmente deveriam? Vai fazer tanta diferença positiva para a sua autoestima? Ou vai ser um band-aid numa situação em que tem que procurar o furo mais embaixo? Então, esse é o alerta que eu gostaria que ficasse assim, muito marcado nessa nossa aula. Agora eu vou passar a palavra para o Everton. Ah, não, eu tenho mais um slide. Mais um, por favor. Então, quem são essas meninas? Eu digo meninas de novo porque são 9-1, tá? Especialmente as anoréticas, são meninas que sempre se caracterizaram por ser muito inteligentes e muito boas filhas. Elas são filhas perfeitas que nunca incomodaram até a emergência desse problema com o alimento. As famílias das meninas anoréticas costumam ser famílias com um grande sofrimento e com uma fragilidade que são invisíveis à primeira vista. São famílias que funcionam aparentemente muito bem, mas às custas de não lidar com toda a profundidade da sua vida emocional e relacional. E as filhas, tipicamente, então, não querem incomodar e querem, na verdade, cuidar seus pais. Essas famílias têm, tipicamente, uma grande união, são famílias que a gente define como muito aglutinadas, mas existe muita distância emocional. Tem diferenças entre como a mãe costuma se relacionar e como o pai, em média, se relaciona. Nossa colega Patrícia Sanches, que fez o mestrado dela com essa população, depois pode comentar, se vocês acharem interessante. E o que é típico nessas famílias é que existe uma impossibilidade de lidar com conflitos. As famílias com bulimia já são um pouco diferentes, são famílias em que existe mais comorbidades, tanto da moça quanto dos seus familiares. Frequentemente tem mais transtorno de humor associado, frequentemente tem mais transtorno de abuso de substâncias associado. Então, são quadros mais complexos, num certo sentido, mais multiformes, e que também levam mais tempo para diagnosticar, porque ele é feito em segredo durante muito tempo. Então, quanto dessas coisas também são já complicações do próprio quadro, não é uma coisa clara. Então, são famílias, as bulímicas, com um grau de desorganização maior, e as famílias das meninas anoréticas tipicamente são famílias mais rígidas na sua organização. Agora, tudo isso, outra coisa que vale a pena enfatizar, é que tudo isso está mudando bastante, porque, infelizmente, uma das formas como as meninas aprendem os comportamentos compensatórios, dos quais o Everton vai falar, é através da televisão, dos outros recursos de mídia, especialmente da internet, das comunidades de meninas anoréticas e bulímicas. Então, elas aprendem os comportamentos compensatórios, a usar laxante, a vomitar. Então, fica muito complicado a gente tem que estar muito atento e tem que poder alertar os pais para essa questão de que muitos desses comportamentos são aprendidos e vão numa cascata de complicações depois trazer os quadros que a gente acaba vendo no hospital. Mas eu quero enfatizar, nós vamos então nos ater a essa sensibilização e não vamos entrar no tratamento psiquiátrico e da equipe transdisciplinar, porque não vai dar tempo, tá? Então, Everton, por favor. Tu ficou muito quietinho, também não vou poder falar no meio do teu... Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Olga e realmente colocar que é prazeroso a gente estar trabalhando há 18 anos juntos e a Olga simplesmente representa parte de uma equipe multidisciplinar com muito mais pessoas que trabalham desde a internação no nosso ambulatório e que realmente mostra da importância de a gente tratar
esse tipo de comportamento ou de alteração alimentar ou distúrbio em conjunto. E, particularmente, desde que eu comecei a trabalhar com a equipe como médico, da equipe com toda essa parceria ou múltiplas parcerias, tem tranquilizado e tem diminuído muito a questão da ansiedade e a questão de resolução, a melhor resolução dos problemas desses pacientes. E tem sido bem importante. Próximo slide, por favor. Então, como já foi falado aqui, o nosso objetivo, os transtornos alimentares estão cada vez mais aumentados, um pouco porque está se falando mais dos transtornos alimentares e um pouco também porque estão aparecendo mais na mídia e estão se diagnosticando mais transtornos alimentares. E um dos objetivos que a gente tem aqui, que é hoje, mais do que simplesmente diagnosticar uma anorexia, uma bulimia, é a gente ver as síndromes parciais que estão escondidas, entre aspas, no nosso meio, ou por falta de treinamento, de a gente fazer algum tipo de diagnóstico. Próximo, por favor. Então, aqui, só para falar que essa paciente, né, essa mulher é facilmente detectável no nosso meio, assim como essa também a filha da Versage, Donatelle Versage, que recentemente foi diagnosticado ou está há algum tempo com a doença. São características que a gente observa fisicamente e que é fácil o diagnóstico de anorexia nervosa. Próximo, por favor. E aqui eu vou colocar, para quem não conhece, essa todo mundo conhece, né? Mas quem diria que essa modelo aqui faleceu, né, com uma doença, um transtorno alimentar, né? A gente vê uma foto, ela praticamente, não sei se normal ou eu já estou acostumado, como todo mundo, porque o que a Olga falou da imagem corporal, existe uma função neurológica onde a gente vai se acostumando com as imagens. Então, o bombardeamento das imagens de modelos faz com que a gente já se acostume que isso é normal. Então, aqui é só para colocar uma dúvida, né? A Gisele, que todo mundo conhece, padrão de uma modelo conhecidíssima, famosa, competente no seu trabalho, onde tem um índice de massa corporal de 16,85. A gente sabe que o índice de massa corporal normal, antigamente, alguns anos, era entre 20 e 25. Já foi baixado para abaixo de 18,5, como até 18,5 normalidade. Né? E se a gente considerar que ela tem menos de 17, ela teria um critério, se a gente considerar só o IMC, de um critério de anorexia nervosa. Né? Será que a Gisele é anorética ou não? Isso que a gente vai tentar discutir agora. E será que essa garota aqui, ela dava dicas pelo físico de que ela iria morrer em pouco tempo? Próximo, por favor. De novo, uma coisa que a Olga falou, que é um chamado anorexia, que é similar em homens, né? Ninguém precisa saber que essa pessoa aqui está doente, né? Isso eu tirei recentemente, eu nunca tinha visto isso, já outros, mas que essa pessoa é doente, né? Mas será que esse aqui é um atleta? É uma pessoa que gosta de fazer esporte? É uma pessoa que está cultuando, tem um culto ao corpo, está preocupado com saúde? Ou ele tem alguma patologia? Próximo slide, por favor. Então, nós vamos tentar aqui, tem pessoas conhecidas, essa aqui é a que faleceu, né? Mas entre essas pessoas aqui temos atletas, temos gente preocupada com saúde, temos gente satisfeita com o corpo. Como detectar esses casos na população? Esse vai ser o perfil da minha apresentação. Próximo slide, por favor. Então, os critérios típicos de anorexia, tá? Ressaltar, como a Olga falou, são doenças psiquiátricas graves, com comorbidades psiquiátricas e com manifestações clínicas importantes, que dependendo do grau, maior ou menor gravidade. Mas na classificação de saúde mental, né? Então, um medo intenso de ganhar peso, uma perda de peso importante ou uma recusa a se manter um peso mínimo do normal adequado à altura, os critérios para anorexia,
uma alteração da imagem corporal, que a gente viu, geralmente importante, esse é um dos pontos mais difíceis de a gente trabalhar com o paciente, e a menorreia, a parada, né, o stop da menstruação por pelo menos 3 meses. Claro que não é, nem sempre a gente tem esse sinal, mas muitas vezes a gente tem esse sinal no consultório dos ginecologistas ou dos médicos, e é imperceptível. O ginecologista investiga todo um perfil hormonal para esse tipo de patologia e se esquece de fazer um diagnóstico de anorexia nervosa, ou se esquece de dentro da anamnese ou dentro da entrevista, questionar sobre assuntos relacionados à alimentação e questão de vida, como essa pessoa vive. Próximo, por favor. Pode ser restritivo, né, onde a pessoa só diminui a quantidade de ingesta ou de calorias, e pode ser compulsão periódica ou purgativa, isso é um comportamento tipo bulímico. Isso ela usa alguns episódios bulímicos, de vômitos, de laxantes, diuréticos, para perder peso. E muitas vezes esses diagnósticos, inclusive, se confundem, porque a gente pode apresentar isso e achar que está frente a uma bulimia ou ao contrário. Próximo, por favor. Eu estou passando rápido porque isso aqui não é o mais importante da nossa apresentação. Tá? A bulimia também é uma grande ingesta de alimentos por um curto período de tempo, com uma compensação posteriormente. Tá? Próximo, por favor. Essa compensação, depois eu vou falar, ela pode ser não só por vômitos, mas por jejum, por atividade física em excesso, ou uso de laxantes e diuréticos. Próximo, por favor. Esses 2 slides que eu vou apresentar, que eu acho bem importante, porque resume, né, uma anorexia. Geralmente é muito raro não existir antes a pessoa começa a fazer uma dieta por qualquer motivo, tá? Ou para perder peso, ou uma dieta como é que se diz, porque vou fazer mesmo. Geralmente as garotas têm sobrepeso, mas não necessariamente precisam ter sobrepeso, iniciam uma dieta. Existem algumas características hoje, já se estudam, genéticas, biológicas, uma predisposição psicológica e as influências culturais e sociais, que para esse paciente leva a uma perda de peso, desnutrição, uma alteração mental psicológica que faz com que essa pessoa persista na dieta, sem se dar conta da gravidade. Tá? Claro que isso aqui é fundamental, é importante a multifatoriedade da anorexia, porque se fosse isso, todo mundo que iniciaria uma dieta entraria com um quadro de anorexia. A gente sabe que não é verdade, porque muita gente faz dieta. Tá? Próximo slide, por favor. Aqui é um pouco interessante também da bulimia, como é que é o funcionamento do ciclo da bulimia. A pessoa geralmente por algum motivo, briga, separação, em função, uma crise, baixa autoestima, a pessoa começa a se preocupar mais com peso e imagem corporal, né? Geralmente essa pessoa que está preocupada com peso e imagem corporal faz uma dieta que geralmente é restritiva, que leva a uma hipoglicemia, tá? Que gera uma compulsão depois dessa hipoglicemia, que gera uma culpa. Essa culpa ela é diminuída com um ato compensatório, e aí entra o ciclo da bulimia, que as pessoas acham que é só vômito, mas tem muita gente que faz isso frequentemente, com jejum, exercícios importantes, laxantes e diuréticos. Esse é o ciclo da bulimia. Próximo, por favor. Então, o assunto que é um assunto que, na verdade, a minha sugestão é difícil, cada vez mais a gente está frente a essas síndromes parciais, que são quadros não típicos de anorexia nervosa, não típicos de bulimia, tá? Claro que tem outros transtornos do comportamento alimentar também, tem transtorno da compulsão periódica alimentar e outros, mas o que eu estou falando é aqueles pacientes ou aquelas pessoas, adolescentes, mulheres, homens, que têm síndromes parciais de comportamentos que levam a um risco de desencadear uma doença, um transtorno alimentar, ou mais importante do que levar um risco de desencadear, é que elas geram sofrimento. São pessoas que têm sofrimento, e por terem sofrimento tem indicação de tratamento. Próximo, por favor. Então,
qual eu acho que é o segredo? Tá? O segredo é a gente, através da anamnese, tá? Muitas vezes mais do que o exame físico, como eu falei, porque tem algumas pessoas ali que tu pode ver através do exame físico, mas outras passam desapercebidas na população em geral, mas através de uma entrevista, né, da anamnese, da velha semiologia, tá? E isso pode ser feito em qualquer consultório, não só no consultório médico, consultório da nutricionista, talvez uma entrevista com um psicólogo, um psiquiatra, que está abordando outro assunto, mas para ver como é que está o comportamento alimentar. Eu botei aqui propositalmente como é a sua alimentação, não para a gente fazer um diário alimentar. Nem sempre o diário alimentar vai nos dar essas respostas, tá? Mas quando eu falo alimentação, é o comportamento alimentar em geral. Não é eu ver exatamente, simplesmente, o que essa pessoa está comendo. Próximo, por favor. Mas sim, como está comendo, aonde está comendo, em que tempo está comendo. Mais detalhes sobre essa alimentação. E eu vou mais além ainda. Próximo, por favor. Como são seus hábitos de vida? Olha, o que tem a ver os hábitos de vida com um hábito alimentar? Tem muito a ver. Geralmente esse paciente ou essa pessoa que está com uma síndrome parcial, ela tem outras características, vem outros sintomas, outros sinais que a gente faz na entrevista que tem a ver relacionado diretamente com um desconforto alimentar ou com um desconforto em todos os sentidos. E que pode ser o alimento, ou o que come, ou o vômito, um simples sintoma de um desconforto maior de um hábito de vida. O próximo, por favor. Então aqui, eu vou tentar, devido à minha idade, vamos ver se eu enxergo. Mas assim, esse é um questionário, tá? Depois até nós vamos mostrar um questionário que já é validado, de padrão alimentar, mas onde através de perguntas a gente pode detectar aquilo que eu falei, alguns hábitos alimentares, hábitos de vida, hábitos relacionados à sua imagem, ao corpo, a exercícios, que tem a ver ao comportamento de uma paciente que pode estar fazendo um quadro subclínico, um quadro, um parcial de um transtorno alimentar. Então, na verdade, são 30 e poucas perguntas, né, mas se vocês verem cada pergunta dessas, se vocês apresentarem a um paciente que se vocês levarem 10 perguntas dessas e botarem perto na anamnese, vocês vão ver que a gente pode estar frente a alguém que tenha sofrimento. Evita comer quando está acompanhado ou demora o máximo tempo possível para sentar à mesa. Mostra sinais claros de tensão durante as refeições. Mostra-se agressivo ou hostil durante as refeições. Começa cortando o alimento em pedaços muito pequenos. Pessoal, claro que isso aqui é um conjunto de perguntas. Vocês não vão, eu me incluo aqui, claro que cada um de nós vai se incluir em alguma coisa assim. Mas um somatório de várias coisas pode, no final, chamar atenção para um transtorno alimentar. Queixa-se demais que a comida é excessiva ou muito rica em calorias. Tem manias alimentares pouco comuns. Aí vai, mistura, não como isso com aquilo, como separado, como junto. Quer dizer, nós estamos falando sobre hábitos alimentares em geral. Trata de fazer pactos em relação à alimentação. Por exemplo, comerei isso se não for precisar comer aquilo. Belisca a comida ou come muito devagar. Prefere produtos dietéticos com baixo conteúdo calórico. Raramente diz ter fome. Gosta de cozinhar ou ajudar na cozinha, mas evita provar ou comer. Vomita às escondidas depois de comer. Então eu estou na resenha aqui na pergunta número 12. Vocês veem que se a gente for tentar encaixar uma bulimia, uma anorexia, que a gente pode encaixar esses garotos. Mas eu estou falando daquela população que tem esse tipo de hábito e às vezes a gente não pergunta e não passa, e passa desapercebido por médico ou por um familiar. Tá?
Todos nós, alguma vez, já vomitou aqui, né? Vocês imaginam agora provocar um vômito, né? E sabem qual é tanto a repercussão clínica, riscos de um vômito, que eu vou falar depois, e vocês imaginam uma pessoa provocar várias vezes ao dia um vômito, provocar. Imagina o desconforto que isso leva, o sofrimento que leva a isso. Oculta comida em guardanapos, bolsos ou roupas durante as refeições. Joga comida fora, janela, no lixo, no banheiro. Oculta ou armazena comida no seu próprio quarto ou em outro lugar. Come quando está sozinho, em segredo, por exemplo, durante a noite. Não gosta de fazer visitas ou ir a festas devido à obrigação, entre aspas, de comer, para evitar aquele encontro onde tu vai ter comida, vai ter que se esconder, enfim. Próximo, por favor. Às vezes tem dificuldade em parar de comer, ou come quantidades excessivas de comida ou doces. Se queixa muito de constipação. Toma laxantes com frequência ou solicita. Diz estar muito gorda, sem levar em consideração o peso que perdeu. Com frequência fala sobre magreza, dietas ou formas que deve ter um corpo ideal. Com frequência se levanta da mesa durante as refeições usando desculpas, por exemplo, ir fazer algo na cozinha ou em outro lugar. Fica em pé, caminha e corre sempre que lhe é possível. Geralmente a pessoa está pensando em queimar algum tipo de caloria. Está sempre o mais ativa possível, limpa a mesa, os quartos, etc. Faz muito exercícios físicos ou esportes. Estuda e trabalha muito. Raramente está cansado e descansa muito pouco ou quase nada. Reivindica estar normal ou sã e inclusive melhor do que nunca. Recusa-se a ir ao médico e fazer exames médicos. Então aqui são, na verdade, 30 itens. Não dá tempo para a gente dar exemplos. Para a gente que trabalha com transtornos alimentares, claro que são muito comuns, mas a gente vê na consulta aqui com adolescentes, muita gente faz isso. E a Olga colocou aqui a questão da internet, a questão da mídia, né? A gente não pode esquecer que o comportamento da adolescência, eles repetem muito fórmulas e sugestões de colegas, de amigos. Então, se vocês levantarem, pensarem nessas coisas e perguntarem, claro que a gente vai ver que muita gente em alguns colégios, principalmente colégios particulares, a gente vai encontrar muita gente com esse tipo de comportamento. E claro que não é um comportamento desse que a gente vai rotular ou vamos, como é que se diz, dar um diagnóstico de doença. Mas sempre pensar que isso possa ser uma doença. Próximo, por favor. Então, como eu falei, alguns sinais de desnutrição ou de achados clínicos de anorexia nervosa, né, que a gente pode perceber. Tá? Isso tem em qualquer livro, mas o mais importante de tudo é aqueles pacientes ou aqueles clientes ou aqueles que a gente tem acesso e não aparece com esses sinais por algum motivo. Né? Como a gente perceber que isso possa estar tendo um sofrimento. Próximo, por favor. Né? As pessoas que vomitam, né? Alterações eletrolíticas. Existe um exemplo assim dos 2 garotos que internaram aqui no hospital. A gente trabalha, eu pelo menos aqui há 17 anos nos hospitais, eu me lembro no hospital. Me lembro de 2 garotos que internaram, tá, na UTI, sem diagnóstico de anorexia nervosa, porque não foi perguntado sobre emagrecimento, mas internou na UTI com uma bradicardia abaixo de 40 para colocar a marca-passo. Essa era a indicação. Em algum momento, antes de ser colocado o marca-passo, alguém fez a história mais detalhada e tal, e viram que esse paciente tinha se emagrecido e que ele estava com uma bradicardia em função do diagnóstico de anorexia. Então, esse paciente foi diagnosticado depois do diagnóstico de anorexia. Primeiro ele foi para colocar a marca-passo. A gente sabe que, apesar de a gente ter perdido aqui em 17 anos pelo menos um paciente somente, a gente sabe que as alterações eletrolíticas são as mais importantes responsáveis por uma parada cardíaca, por uma arritmia e por uma perda desses pacientes.
tanto bulímicos quanto anoréticos, tanto com peso estável ou não. Tá? Então, mas isso tudo... Próximo, por favor. São algumas complicações que a gente pode ter, mas isso tudo, na verdade, como é que se diz? São de fácil diagnóstico quando tem uma apresentação típica ou de bulimia ou de anorexia, né? Mas a nossa mensagem aqui é a gente tentar trabalhar um pouco mais sobre como detectar esses casos subclínicos ou com, na verdade, não são de pouca intensidade, mas que não aparecem tanto, não chamam tanta atenção para dar ou não, oferecer ou não tratamento. Próximo, por favor. Que é isso aqui. Quando a gente não tem exame físico, não tem complicações ou não nos aparecem perguntando ou não, sem alguns sinais objetivos, essa pessoa está ou não em sofrimento. Quer dizer, é isso que vai detectar e vai fazer com que a gente ofereça ou não um tratamento para essa pessoa. A gente está cada vez mais, claro, eu não quero entrar aqui na questão, mas a gente está subestimando alguns diagnósticos e tratando muita gente com remédio de uma maneira, às vezes, que não, como é que se diz, não é necessário. Mas existe uma tendência que a pessoa não precisa se atirar de um prédio para perceber que essa pessoa é deprimida ou tem algum problema e está deprimida e precisa de um tratamento ou ir ao psiquiatra, né? Então a gente não precisa, a gente percebe que a depressão está cada vez mais no nosso meio e a gente não precisa ter um critério diagnóstico completo para iniciar um tratamento ou para evitar que esses jovens, principalmente mulheres jovens, mas que está cada vez aumentando também nos homens, eles tenham esse sofrimento e que a gente possa ajudar de alguma forma. Próximo, por favor. Então, quando e para quem encaminhar, né? Quando a gente detecta muitos desses sintomas pela entrevista, pela anamnese, mais do que preencher uma simples escala ou um simples fazer um exame laboratoriais, a gente pega às vezes pessoas com uma desnutrição que tu pede todos os como é que se diz, os exames e dão normais, tá? Mas quando esse comportamento leva a um sofrimento, tá? E para quem encaminhar? A gente acredita que as pessoas que podem ajudar esse tipo de paciente, tá? São pessoas que têm um certo conhecimento na área, tá? Ou que podem fazer, como é que se diz, dar algum tipo de conforto. Como a Olga já falou aqui, esses pacientes muitas vezes omitem sintomas, eles não vão dizer assim, eu vomito, eu não gosto de comer, eu sinto mal, eu separo as comidas, ou eu evito comer, não vem isso tudo pronto, tá? Então, assim, muitas vezes a gente tem que perguntar de uma maneira dirigida, para a gente obter a informação, fazer um bom vínculo com esse paciente. E até para encaminhar, por exemplo, a gente vê que esse paciente tem um sofrimento, precisa de um encaminhamento para um psicólogo, um psiquiatra, ou para alguém que trabalha nessa área, a gente tem que fazer um vínculo com esse paciente, senão esse paciente não chega ao médico. E vai esconder esses sintomas por mais um tempo. Assim como esconde da família, esconde também do profissional. E a gente cansa de receber gente, claro, são pessoas mais graves, mas vocês imaginam, a gente está falando de gente grave. Imagina aqueles que têm poucos desses sintomas, mas que vomitam 20, 30 vezes por dia há muito tempo. E eu estou falando assim, já recebi casos de 2, 3, 4, 5 anos vomitando e escondido. Vocês imaginam a agonia e o sofrimento dessa paciente. Próximo, por favor. Então, só algumas coisas em relação à abordagem, né? A abordagem, geralmente, a gente vê com a família. A gente tem algumas dificuldades, como eu falei para vocês, até para o simples encaminhamento desse paciente. Quer dizer, faz um diagnóstico e quer encaminhar para algum especialista ou para uma área, tem que fazer um vínculo, mostrar da importância. A gente tem que chamar a família, porque muitas vezes o paciente não considera isso um sofrimento ou uma doença, né? E a gente tem que mostrar que isso pode ter prejuízo. Vocês viram os depoimentos dessas 2, 3 gurias últimas que morreram, mesmo elas estando anoréticas, elas não tinham, as famílias não acreditavam, achavam que ia passar ou que não iam
como é que se diz, ter um problema maior, né, em termos de sofrimento, não levou adiante para como é que se diz, para um tratamento especializado, né? Isso é uma consideração que a gente tem que sempre, mesmo que a pessoa tenha, como é que se diz, da parte psicoterápica, tenha um físico, por que ela está assim, quais são os sofrimentos, quais são as dificuldades, enfim, associadas com a patologia, a nutrição é muito importante, não só para dar o andamento, para que essa pessoa não tenha, como é que se diz, compulsão e não tenha nenhum outro tipo de risco físico. Nós, médicos, clínicos, temos que também controlar essa questão física e clínica de normalidade ou de harmonia, né? E muitas vezes esses casos são difíceis de a gente não só ter que trabalhar com uma equipe multidisciplinar, mas muitas vezes a gente tem que usar da internação familiar, a internação do paciente, para a gente poder tentar trabalhar de uma maneira mais ostensiva, mais intensiva esses casos. Próximo slide, por favor. Eu estou correndo um pouco, porque, na verdade, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Distribuiu o EAT. Esse EAT, tá, é um item, atitudes teste, é um teste de atitudes alimentares, já está validado, é simplesmente uma versão, tá, fácil de fazer, é uma folha, qualquer um pode fazer no consultório, ela é auto-preenchida pelo paciente, muito fácil de quantificar, que a gente queria mostrar para vocês. Ele não faz diagnóstico, isso é o mais importante, ele é de extrema sensibilidade, mas não para fazer diagnóstico de anorexia ou de bulimia. Tá? Ele é importante, se vocês verem as questões, tem muitas questões comuns com a gente, são para fazer um diagnóstico de hábito alimentar ou de alteração dos hábitos alimentares. Tá? Então tem perguntas, costumo fazer dietas, como alimentos dietéticos, tem perguntas sobre alimentação e perguntas sobre imagem, sobre o corpo. Tá? Onde o EAT é positivo com mais de 20 pontos. Aqui existe uma escala, tá, onde tem sempre, muito frequentemente, às vezes, raramente e nunca. Então é muito fácil de contar, são 26 questões, onde toda essa coluna aqui são 3. Toda essa coluna são 2 pontos. A coluna de frequentemente, 1 ponto. Tá? E aqui tudo 0, tudo desse lado é 0. Então é só a pessoa geralmente tem uma alteração, vai dizer, costumo fazer dieta, vai muito frequentemente, 2 pontos. Como alimento e aí vai, tá? Então a única questão inversa é o 4, tá? Que está aqui, ó, inversa na questão 4, gosta de experimentar novas comidas. Então é o contrário, às vezes, raramente, nunca, mostra a pontuação correta. Então é um instrumento simples, tá? Mas o que a gente quer aqui deixar mais claro, esse instrumento é um instrumento largamente usado, não é só o uso do instrumento, mas a gente quer chamar a atenção de que existem muitas pacientes ou síndromes parciais, ou a gente chama de condutas bulímicas ou anoréticas, de pacientes que têm sofrimento e precisam ser tratados. Próximo, por favor. Deu. O próximo. Essa é a outra parte do... Obrigado. Tá.